Boa noite, gente. Boa noite. Já tava com saudade de vocês. Boa noite, Anderson. Tava com saudade de vocês. O Dr. Serafim entrou. Gente, boa noite. Hoje é uma live muito especial. Vou chamar aqui meu convidado, que é o Dr. Serafim. Vamos lá. Alô, boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Tudo jóia. Deixa eu tentar arrumar aqui o vídeo. Vamos lá. Pode falando. Tá. Tô aqui. Tá me ouvindo bem? Muito bem, graças a Deus. Você tá me ouvindo bem? Também tô te ouvindo. Ótimo. Pode se organizar. Posso. Deixa eu só ajustar aqui a casa aqui. Peraí, aqui Isso. não posso. Tem que ficar de uma maneira que fique boa. Claro. Tô arrumando. Fique tranquilo. Deixa eu botar. É bom que as pessoas vão entrando. Estão chegando, né? Estão entrando aí. Gente, quem estiver entrando, manda a setinha aí para os amigos de vocês, esse aviãozinho, para poder acompanhar a live da gente, que a gente agradece muito. Pronto. Agora ficou bom. Isso. E aí? Então pronto. E aí? Então eu vou começar te apresentando. Tá Gente, jóia. Dr. Serafim é um grande amigo meu. O som tá muito alto, meu? Tá dando Não, eco. eu tô Acho te que o ouvindo teu bem. que tá alto. Será que é o meu? Então, peraí, deixa eu ver aqui. Pronto. Então, Dr. Serafim, médico, cardiologista, intensivista, tá na linha de frente, né, no tratamento, né, tomando de conta dos pacientes de Covid, lá do Hospital São Domingos, faz parte dos pacientes que estão na UTI, mas também tem acompanhado alguns pacientes via a telemedicina, né, fazendo acompanhamento. E aí a gente tem, assim, o Dr. Serafim já me acompanha há alguns anos, a gente já se conhece uma média de uns 4 anos, foi quando eu resolvi mudar esse meu estilo de vida, que quem me acompanha sabe o quanto eu me cuido, né? E assim, me cuidar não é só pela estética, é na realidade para ter saúde mesmo, né? Então, assim, foi ele quem me ensinou a fazer jejum intermitente, ele quem me ensinou a fazer dieta cetogênica, e a partir disso tudo a gente vai só aprendendo mais e melhorando, né? Mas ele foi quem me ensinou tudo isso, quem me deu, assim, o grande start para que eu pudesse mudar o meu estilo de vida. E eu sou extremamente grata, viu, Serafa, a todos os ensinamentos e todo esse acompanhamento que tu fizeste, não só na minha vida, na vida da minha mãe, de alguns familiares meus. Assim, realmente gratificante, porque a gente vê, eu já faço isso há 4 anos, eu sou uma pessoa que lá na clínica todo mundo fala, a senhora não adoece, a sua energia é incrível, as pessoas ficam impressionadas que eu faço jejum intermitente e vou treinar crossfit de jejum todos os dias. Eu faço jejum todos os dias porque, olha, coisa linda. Ela sempre gosta de ter uma participaçãozinha. Claro. Pode falar, pode falar. Então, assim, a nossa live de hoje, gente, é sobre o Covid, sobre essa pandemia que a gente está enfrentando, né, que está assustando todos nós. E aí, eu conversando com o Serafim e assistindo a tua live, Serafa, que foi espetacular, super esclarecedora, eu vi que tu falaste alguns pontos muito importantes na tua live, que eu queria que tu explicasse melhor para algumas pessoas, que muita gente não sabe o que é resistência insulínica. E eu acho que a resistência insulínica faz um diferencial muito grande na doença dela, do quadro de piorar ou não piorar. Estou certa, estou errada? Certíssimo. Então, vamos lá. A primeira reportagem que chamou a atenção foi até do New York Times, se não me engano, foi do dia 20 a 22 de abril, que o que estava chamando a atenção dos pacientes internados em Nova York é que estava acometendo muitos jovens, e jovens esses obesos, geralmente com IMC acima de 30, 35, 40, e percebeu-se que esses pacientes obesos, eles tinham 10 vezes mais chances de, uma vez tendo a doença, de ter internação hospitalar e necessidade de ventilação mecânica, ou seja, eles eram mais graves. Por isso que depois de algum tempo de observações, chegou-se aquela frase, obesidade, assassina que está por trás da Covid. Isso aí é um artigo até de uma revista britânica de ciência que
o Arsênio Malhofa, que é um cardiologista da medicina do estilo de vida, que fala muito sobre isso, ele estava dizendo isso. Então, essa frase que eu coloquei hoje até na chamada da live hoje, é uma chamada de um grande estudioso, um grande médico do Medscape, que ele fala o seguinte: olha, você que tem 35 anos, você se sente seguro, mas você é muito obeso, não pense que Aumenta um pouquinho o teu microfone, Serafa. Aumenta um pouquinho. Tá baixo o teu volume. Ele fala o seguinte: se você é uma pessoa obesa, muito obesa, e é jovem, ou seja, que tem menos de 50 anos, no caso ele falou 35 anos, não pense que você está mais seguro que a sua mãe, que a sua avó, ou com pessoas com 70, 80 anos. Não, a doença ela é implacável para o paciente obeso. E por que ela é implacável para o paciente obeso? Aí que começam as explicações. Essa doença ela tem um acometimento preferencial em idosos, diabéticos, por que não hipertensos, e vamos falar cardiopatas de uma forma geral. Quando você vai dissecando isso até o final, você vai buscar uma causa comum entre eles, que é a síndrome da resistência insulínica. E a síndrome da resistência insulínica, que é a hiperinsulinemia, que vai gerar resistência insulínica, que vai gerar hiperinsulinemia, ela causa um estado de pró-inflamação. Ou seja, você... O paciente já é inflamado, não é isso? Exatamente. O paciente obeso já é totalmente inflamado. Totalmente inflamado. Então, o obeso e o metabolicamente doente, ele já tem um estado de pró-inflamação. Então, ele se torna vulnerável por quê? Aí vamos tentar explicar o que o Covid faz. O Covid, ele entra na sua célula, preferencialmente através de receptores que a gente chama da angiotensina 2, e o tecido adiposo, ele tem tá mais... falando que o microfone tá ruim, Serafa? Já tá ruim? Teu microfone. Se não melhorou, eu vou tirar aqui, espera aí. Tira o Só fone. um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Tá me escutando agora? Ah, então tá bom. Então, olha só. O tecido adiposo, ele tem mais receptores da angiotensina 2 que o próprio pulmão. Aí, então, Certo. o vírus, ele invade em massa esse tecido adiposo e, com isso, ele começa a gerar o quê? Uma replicação viral intensa e uma pró-inflamação intensa. Esse estado pró-inflamatório que todo mundo diz, ele vai gerar o quê? Uma resposta do corpo para tentar se defender, que é a liberação de citoquinas e do sistema de coagulação, que é fibrina, muita fibrina, fibrinogênio. Essa fibrina se transforma em fibrina. Aí o nosso Que é a coagulação do sangue, não é isso? Que o sangue fica empapado dentro das veias, não é isso? Exatamente. O nosso endotélio, ele tem capacidade de fibrinólise e de antiagregação plaquetária. Um endotélio normal. Porém, o endotélio de quem tem resistência insulínica, ele tem uma disfunção endotelial. Então, ele perde a capacidade de fibrinólise e de antiagregação plaquetária. Automaticamente, você começa a formar os trombos microvasculares, que é o que a gente chama de CIVD microtrombótica. E a CIVD microtrombótica, que é a grande causa, pelo menos está se confirmando cada vez mais, os estudos, inclusive, nesses obesos jovens, mostram que eles têm muita trombose microvascular, que é a causa da hipoxemia, da síndrome da angústia respiratória grave e, eventualmente, da morte. Então, pode falar. Pode falar. Não, então, a resistência insulínica é a causa disso. Por isso que já saiu um trabalho na Lancet sobre obesidade, como fator de risco no paciente com menos de 60 anos. Coisa que eles não corroboram do obeso, muito obeso, acima de 60 anos. Acredito eu também, porque a gente não tem conhecimento daqueles que são muito obesos acima de 60 anos. Nos Estados Unidos e na China. Então, os trabalhos convergem como obesidade é o principal fator de risco para a doença Covid, como fator de risco de mortalidade. Independente de ser diabético, hipertenso ou outro fator de risco. Então, a obesidade por si só é um fator de risco independente. Serafa, e assim, a gente tem que usar nosso raciocínio. Então, vamos lá. O paciente que ele é obeso, ele é um paciente que também já toma um monte de remédio. Exatamente. Na maioria das vezes, eles tomam um monte de remédio. Remédio para pressão, né? Porque o coração já faz muito esforço. Remédio para o coração, remédio para diabetes. E mal sabendo que não adianta tomar remédio, que tem que mudar estilo de vida, tem que mudar a alimentação. E só o fato da pessoa estar tomando um monte de remédio, ele já aumenta esse fibrinogênio também, não é isso? Com certeza, ele se torna pró-trombótico. O que você falou foi muito importante, Tágela. Olha só, nós sabemos hoje
que a resistência insulínica é o primeiro fator para desenvolver o que nós chamamos de pré-pré-diabetes, que a gente detecta hoje precocemente. A pré-diabetes, que a pré-diabetes e diabetes é a mesma coisa, quando se fala em doenças metabólicas. É igualzinho. Então, o que ajuda a tratar a pré-diabetes e a diabetes? Nós sabemos que a diabetes tipo 2 é uma doença do excesso de insulina no sangue, que vai causar o excesso de resistência à insulina. Isso é igual pensar em antibiótico, pessoal. Eu não posso tomar o mesmo antibiótico por muito tempo porque eu crio resistência. A insulina é a mesma coisa. Se ela permanecer persistentemente alta no seu corpo, desenvolve a resistência insulínica. Vocês querem ver um marcador laboratorial de resistência insulínica aumentado? É importante que as pessoas vão associar logo. Gordura no fígado. A esteatose hepática é um marcador da hiperinsulinemia, exceto que se você seja um alcoolista pesado. Ferritina hepática. Aproveita bem isso que tu falou, porque tem gente que não consegue entender que a gordura, que o que causa gordura no corpo, não é você comer gordura, tipo assim, uma picanha, certo? É você comer açúcar, é você comer pão, comer carboidrato. As pessoas distorcem isso, elas acham que elas estão comendo um pão integral, que está numa alimentação super saudável, mas não vai comer uma carne, por exemplo, um frango cozido, uma carne assada, porque tem gordura. E que isso vai dar uma diabetes, que isso vai dar uma gordura no fígado. Explica isso pra gente. E não é nada disso. A gente sabe que toda vez que você come algo que termina em glicose, ou seja, carboidratos de uma forma geral, seja na forma de açúcar ou na forma de amido, ele termina em glicose. Toda a glicose ela é espalhada pelo seu corpo todo. O excesso dela vai para o fígado. O que não vira glicogênio hepático é armazenado na forma de gordura corporal. Isso então, mesmo. Essa gordura corporal, ela sai do seu fígado e vai para o teu tecido adiposo. Quando a produção excede a capacidade de você transportar para o teu tecido adiposo, ou quando o seu tecido adiposo está muito cheio e ele não tem mais, ele começa a mandar focos ectópicos e acumular no fígado. Isso é o que nós chamamos de gordura visceral. E como é que isso se reflete na clínica? A esteatose hepática, o fígado muito gorduroso, ele começa a lesionar o hepatócito e libera uma proteína rica em ferro, que é a ferritina. Ferritina alta. Então, nós começamos a ter marcadores. O ácido úrico, que é um marcador muito característico do metabolismo de frutose, que é componente do açúcar, começa a subir. Você também, quando tem um certo exagero do álcool, também mexe nesse metabolismo de purinas, que aumenta o ácido úrico. A hipertensão, ela é a marca da hiperinsulinemia. Então, quando diz assim, eu tenho uma hipertensão familiar, não, você tem hiperinsulinemia, que vai causar uma grande retenção de água e sódio e estimular o sistema renina-angiotensina. Isso. A hiperinsulinemia, ela baixa seus hormônios masculinos, principalmente no homem. E nós sabemos que a testosterona baixa no homem, ela aumenta em 50 vezes o risco de diabetes e obesidade. Não existe um homem emagrecer com a testosterona baixa. Claro. E assim vai ser no ciclo. Quando você perde... outra coisa, isso que tu falaste, a testosterona hoje na vida moderna, para quem não tem uma alimentação saudável e toma remédio, ela vai baixar. Porque as pessoas acham, Serafa, que porque eu sou jovem, eu tenho 30 anos de idade e minha testosterona não está baixa. Mas se tu não dosar e se tu não tiver hábitos de vida saudáveis e tomar remédio, por exemplo, ter uma alimentação artificial, que é uma alimentação de caixa, sem ser uma alimentação natural, vai baixar. Vai baixar. Mesmo a pessoa sendo jovem. Não, e baixa muito. Baixa abaixo de 300, abaixo de 200. E aí vira um ciclo, né, Tádila? Você não melhora mais. Porque você... E a pessoa não tem ânimo, e a pessoa se acha, Serafa. Eu acompanho muitos pacientes, eles se acham que eles são... A normalidade deles é essa. Que é um grande erro, né? Que é um grande erro. Existem muitos mitos em relação à testosterona, da reposição, de achar que causa câncer. A gente sabe que não causa mais nada disso. E a reposição sobre sobre o olhar de um especialista sendo acompanhado, a reposição ela se faz necessária para algumas pessoas. Claro. É impossível você reverter uma obesidade mórbida hoje, uma obesidade importante, se sua testosterona for abaixo de 300. No homem, né? A gente está falando especificamente no homem. Falando de impossível. Concordo. Ele é um grande queimador de gordura e um grande redutor de resistência insulínica. Mas voltando para a resistência insulínica, resistência insulínica, lembre o seguinte, o estado de diabetes, ele permanece silencioso por 20 a 30 anos. Já saiu um trabalho muito bem definido na Lancet, de 1992, mostrando que
Aí a insulina sobe, você adquire resistência insulínica, mas a sua glicemia basal ainda está normal. Quando você faz o teste oral da glicose e da insulina, é que você vê primeiro a insulina já aumentada, posteriormente a glicose. Glicose em 1 hora acima de 155, glicose em 2 horas já acima de 140, ainda menor do que 199, até que chega uma hora que a resistência insulínica está tão grande que o corpo perde a capacidade de compensar e aumenta no sangue, aí você tem a diabetes. Mas a sua diabetes já está acontecendo há 20 anos atrás. Há muito tempo. Por isso que quando a gente fala de... se você, por exemplo, saiu um trabalho na Itália que mostrou que a grande maioria dos pacientes que faleceram ou que tiveram doença grave por Covid tinham a vitamina D baixa. Mas se fizesse essa correlação com esteatose hepática, ia ver que era 100%. Por quê? Porque todos têm a base da síndrome de resistência insulínica. E outra coisa, Serafa, quem tem vitamina D baixa, normalmente está ligado a isso que a gente está conversando de padrão inflamatório. São pacientes que têm padrão inflamatório alto, né? Que é fibrinogênio elevado, que é PCR elevado, paratormônio elevado, né? Então, está tudo correlacionado. Então, acho que assim, a gente pode dizer, Serafa, que o Covid, que é esse vírus, ele é um vírus que gera inflamação. Gera. Não é isso? E o paciente que já tem padrão inflamatório elevado, que normalmente são pacientes que tomam muitos remédios, que são obesos, não necessariamente o idoso, porque tem idoso saudável. Mas muitos. Tem muito idoso que se cuida, tem idoso que se cuida mais do que jovem, né? Então, eu acho que as informações são um pouco distorcidas. A gente precisa entender e falar que o Covid está ligado com padrão inflamatório. Então, paciente que tem padrão inflamatório elevado, a gente tem que tomar uma atenção maior. Perfeito. Preste atenção no seguinte. Peraí que eu perdi o raciocínio. O que é o Covid? Em terapia intensiva, é muito importante as pessoas entenderem que quando você tem uma infecção bacteriana ou viral, a bactéria em si, e o vírus, a bactéria o antibiótico é muito mais eficaz. Mas vamos falar do vírus. O vírus invade o seu corpo. Esse vírus ele começa a proliferar. Ele vai se guiando lá com o RNA dele, vai entrando por todas as células. O Covid, particularmente, ele entra pelos receptores AC2 e vai principalmente para os órgãos que tenham esses receptores. Nós estamos falando do endotélio vascular, do pulmão, do coração, do intestino, rim, cérebro. Mas principalmente o endotélio vascular. Então ali ele começa a proliferar. Os primeiros 5 dias, o corpo não tem resposta. Então, à medida que o corpo vai criando essa resposta inflamatória, as citoquinas, o sistema de coagulação, nada mais é do que um mecanismo que o corpo tem para poder combater a infecção. Só que, paciente com esse estado pró-inflamatório, ou seja, a resposta inflamatória exagerada, vai levar à lesão de órgão-alvo. É o que a gente chama de síndrome de resposta inflamatória sistêmica, no caso de infecção bacteriana sepsis, e essa resposta inflamatória ela pode levar à disfunção dos órgãos de forma temporária, ou não, dependendo do seu evoluir. No caso do Covid, tem uma coisa muito interessante. Ele faz uma coisa que a gente que faz terapia intensiva há muitos anos, viu uma coisa nova. Quando ele desencadeia esse processo de coagulação intravascular, o nosso corpo tem um sistema fibrinolítico muito forte. Então, ele começa a degradar essa fibrina e acaba consumindo todos os fatores de coagulação. Então, você tende a ter hemorragia. No COVID, mesmo? não. No COVID é o contrário. Por essa disfunção no COVID é o contrário. Ele não tem essa capacidade de fibrinólise. Então, você sai trombosando tudo. Que é muito mais grave. Porque tu leva o quê? A isquemia do órgão-alvo e pronto. É o hepopóxime. É aquela pessoa que tem uma mínima alteração radiológica, de repente tem uma falta de ar incontrolável, porque está tudo trombosado. O ar não chega no céu, entendeu? Então, isso está dizendo hoje que assim, o Covid é uma doença vascular endotelial. Ela não é pulmonar, não. Ela é uma endotelite generalizada que causa o quê? Uma cascata inflamatória e coagulação. Por isso que os trabalhos hoje não estão preocupados em parar de replicar o vírus, porque ninguém consegue, não existe nenhum tratamento eficaz para isso. E sim imunomodular para diminuir essa resposta inflamatória de uma maneira que reduza a agressão ao órgão sem reduzir a resposta de combate dos anticorpos. Entendeu? Entendi. Aí é que vem a resistência insulínica. E esses doentes, eles têm disfunção endotelial e têm uma resposta inflamatória exagerada. Aí Totalmente. É a catástrofe que a gente vê. Se vocês observarem, Otávio... Por isso que nos Estados Unidos morreu muita gente, né? O primeiro brasileiro que morreu em Natal era um jovem de 30 e poucos anos. Olha o tamanho. Ele é muito obeso. Então, o obeso,
eu tenho acompanhado alguns obesos aqui no hospital. Já teve morte em obesos jovens, já teve, e eles sofrem muito. Essa doença é uma doença que faz a pessoa sofrer. Eu diria assim, você sai vivo, mas você paga seus pecados. Principalmente quando... Eu conheço alguns pacientes, olha, não foram poucos não, tá? Quando eu falo alguns, também parece até que foram grandes. Mas eu posso te citar uns 4 que pensaram em se matar no meio da doença. Tamanho é o sofrimento que é e tamanho é a falta de ar que eles sentem. Mas a recuperação vai ocorrendo, vai ocorrendo. Hoje a gente deu alta para um paciente hoje, uma pessoa de mais idade, médico inclusive, também, que sofreu tudo. E eu fui dando, quando eu comecei a falar, olha, você vai sair, passou de uma certa idade, de tempo de doença, a doença sai. A mesma coisa vai acontecer para um outro amanhã que também sofreu. Essa doença faz tudo. É isso que gera o quê? Ouvir muitas opiniões, começar a querer se tratar de tudo quanto é jeito e às vezes a coisa dá errado. Não pelo vírus, e sim pelo tratamento. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Serafa, assim, e sobre a questão da imunidade? Tu concorda que o que a gente pode... Na verdade, eu não quero nem que tu concorde. Qual seria a tua opinião? O que a gente pode fazer? Porque eu concordo contigo, eu acho que todo mundo vai pegar essa doença, não tem como controlar um vírus. A gente precisa, então, melhorar o nosso sistema imunológico, diminuir padrão inflamatório, em primeiro lugar. E qual seria, assim, a tua primeira orientação como médico para quem está nos ouvindo? O que tu pode dar de sugestão para que a gente possa ter essa qualidade de vida, esse padrão inflamatório baixo e imunidade alta? Então, a primeira coisa que eu vou até tentar ver se eu consigo mostrar aqui o artigo para vocês. Deixa eu ver se dá para ver. Dá para ver? Eu tenho que achar... Tá vendo isso aqui? Vocês conseguem ver? Ó, você vê que é de uma revista de diabetes, mas não dá para ver o título. Dá muito pouco. Muito pouco. Aqui está dizendo o seguinte: hiperglicemia e o pior prognóstico do Covid. Porque controlar a glicemia de jejum é mandatória. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer justamente assim, a gente pode fazer o básico. Eu sei que é difícil. Ó, vamos logo no popular. Tentar mudar o hábito alimentar no momento de crise que nós estamos passando desse. É difícil. Não existe ninguém que não esteja sofrendo. Não existe ninguém. Nós estamos passando por uma situação de vida que eu acho que daqui a 10 anos nós vamos lembrar e dizer, meu Deus, nós passamos por isso. E ninguém imaginou passar por isso agora. Mas está muito claro que você agudamente você consegue melhorar imunologicamente só mudando sua alimentação. E o que seria isso? Pessoal, muito simples. Tira os carboidratos processados. A gente está falando de açúcar, alimentos industrializados. Você não precisa cortar carboidrato agora, que é difícil, mas você pode fazer. Você pode aumentar o seu intervalo entre uma refeição e outra, ou seja, eu posso fazer um jejum mínimo de 12 horas. Comer menos mesmo, né, Serafa? Comer menos. Você falou a palavra. A gente come demais, a gente tem que comer pouco. As pessoas não entendem quando eu chego no hospital e a pessoa fala assim, doutor, estou preocupado que ela está sem apetite. Eu falei, ótimo. O corpo está mostrando que não é para comer. Ele está querendo se entender. O que gera autofagia celular, ou Tágila, é o estresse nutricional. É o estresse nutricional pela falta que desencadeia toda a resposta do corpo. De melhorar a disfunção mitocondrial, que a gente chama de desóxio tecidual, a inflexibilidade metabólica. É quando você começa a comer proteína, tirar o carboidrato, a sua insulina começa a baixar. A insulina é extremamente inflamatório. Eu começo a liberar mais água, mais sódio. Eu começo a desinflamar. Eu desfaço o mecanismo de inibição da autofagia. Então, se você conseguir cortar isso ou diminuir, vamos dar um exemplo. Não, eu como agora carboidrato em uma refeição no meu dia. As outras eu como proteína. E tento fazer um jejum de 12 a 14 horas. Não, Serafim, eu tento fazer atividade física o máximo que eu posso para tentar compensar isso. Perfeito, é a combinação perfeita. Pessoal, o álcool é muito bom, mas ele faz muito mal. O álcool engorda, o álcool causa hiperglicemia, ele causa hiperinsulinemia. E numa época que nós estamos, a gente não precisava exagerar. A gente tem que tomar cuidado. Verdade. Então, essa é o que eu... Alimentação de qualidade, diminuir a ingestão de álcool, atividade física. Sim, ficar em casa. Olha aí, gente, 3 segredos maravilhosos. E quando o Serafim fala de alimentos industrializados, farinhaços, isso tudo de indústria que tu compra pronto, tudo isso faz mal. Leite pronto, suco de caixinha, tudo que é industrializado, mesmo vocês comprando, gente, às vezes com prescrição diet, sabe? Tudo que vem de caixa enlatado não vale a pena. Vamos descascar mais os alimentos
né, cozinhar mais do que está comprando do carro, está comprando pronto. Uma vez que a gente entende que essa doença atinge padrão inflamatório e alimento industrializado aumenta nosso padrão inflamatório. E o que aquele trabalho diz? Aquele trabalho diz que se você conseguir, durante esse momento, já controlar essa hiperglicemia, pessoal, essa glicemia não é que você vê em jejum, não. É que você vê ao longo do seu dia, da sua estimulação insulínica ao longo do dia. É a glicemia pós-prandial, 30 minutos, 60 minutos. É quanto vai a resposta da insulina, quanto que ela demora para baixar. Então, se você já fizer isso, você já consegue ter uma resposta. E ele diz bem claro lá, você consegue desinflamar o doente e atenuar a resposta inflamatória. Eu não tenho dúvida disso. Maravilhoso. Há anos. Que, desde que começou essa pandemia, e eu percebi que ele pegava quem? Diabético, pré-diabético, cardiopatia isquêmica. Quem tem doença coronária, pessoal, doença vascular aterosclerótica é igual a diabetes. A diabetes é uma doença vascular que tem avidez pelas artérias. A hiperinsulinemia é o drive inicial da aterosclerose. Então, quando você já começa a mudar, mesmo nessa fase aguda, é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Ninguém quer ficar doente. Tem que tentar mudar já sim. Tem que tentar mudar. Eu ouvi, Serafo, uma live de um publicitário, e ele inclusive é triatleta, já é um senhor até, e ele falou que essa pandemia justamente gerou atenção nele da seguinte maneira: ele pegou o Covid, ele ficou super bem, ele mora em São Paulo, ele ficou super bem, não precisou internar em casa, tranquilo. A resposta dele foi tranquila. E ele falou que deu de exemplo, serviu de lição para ele o quê? Que a qualidade de vida, o estilo de vida que ele tem é o que mais valeu. Não adianta, ele falou, cara, não adianta hoje, do jeito que a gente está, ter plano de saúde. Não é como outra doença que tu tem um plano de saúde, tu vai te internar. Não, não é isso. Então chegou um momento, ou as pessoas encaram a verdade, que a alimentação é fundamental, comida de qualidade, comida de verdade, né? Atividade física, entende que a qualidade de vida é o que vai fazer com que a gente se mantenha mais tempo aqui vivo. Porque eu falo, Serafim, não adianta tu estar vivo e tu tá passando mal viver porque tá tomando remédio. Isso não é vida, cara. E olha outra coisa, olha só. O que a gente tem que botar na cabeça, isso é fato, que a gente vive num mundo capitalista. A indústria, ela não quer que você fique curado. Ela quer que você fique doente para sempre e cada vez mais tome remédio. Claro. Então, hoje, o Acém Mallorca, que é um cara que vocês devem procurar, ele chama-se Lifestyle Medicine, se não me engano. É Dr. Lifestyle Medicine. Ele é um cara fantástico, ele é um cardiologista que está mudando as diretrizes do Reino Unido. Ele está tratando, se não me engano, não sei se foi do Expo. Não, foi um grande deputado, senador britânico, ele mudou, ele conseguiu reverter a diabetes tipo 2 dele. Hoje o cara só faz tratamento não medicamentoso, e ele que é alimentação, estilo de vida. Então ele está mudando esse conceito lá. Para que todo mundo tenha, assim, fique em dúvida sobre isso. As pessoas têm um conceito, Otávio, que diabetes tipo 2 é uma doença crônica e progressiva e que não tem cura. Mentira. Não. É uma doença totalmente reversível. E mais, hoje, se você pegar as diretrizes da Associação Americana de Diabetes, que saiu agora em janeiro, acho que foi janeiro de 2020, e agora a canadense, recentemente, no meio da Covid, mostra que a dieta de muito baixo carboidrato deveria ser a dieta obrigatória do paciente diabético e pré-diabético. Por quê? Porque além de controlar a glicemia, a hemoglobina glicada e a insulina, ela pode reverter. E verdade. Se não reverter de uma forma geral, porque você pode assim, não, eu também não quero cortar tudo. Tá bom, você pode manter o estado de glicemia controlado, a hemoglobina glicada controlada e tomar um medicamento, e não 2, 3. E olha, pessoal, lembre o seguinte, a partir do momento que você está com diabetes tipo 2 e você começa a tomar insulina, a sua mortalidade aumenta em 20 vezes. A insulina subcutânea, a insulina de longação, é a que mais causa mortalidade de diabetes tipo 2. Por quê? Porque é uma doença do excesso de insulina. Quando tu repõe insulina, tu está piorando o processo. Entendeu? Então, eu acho que o grande segredo para o Covid, para tentar atenuar, é o controle alimentar agora. Lógico, vamos falar um pouquinho de suplementos, como as pessoas estão falando. Isso, as pessoas estão perguntando sobre suplemento. Eu não tenho nada contra a reposição de vitamina D, de repor zinco. Eu só não posso... assim, o que eu não concordo, está longe de ser o dono da verdade, é que não adianta um cara de 180 quilos suplementar vitamina D... E está metendo cana de cerveja. Exatamente. Isso é um conjunto de fatores. Claro. Não existe nada que vai resolver.
Então, você pode fazer essa suplementação, você se sente bem, você se sente mais... Pode. Você pode repor multivitamínicos, minerais, problema algum. O problema só é você achar que eu posso fazer isso, é igual tomar um remédio. Eu estou tomando remédio da diabetes, eu tenho que estar controlado. Pelo contrário, você está tomando remédio da diabetes, você está cada vez pior, porque você não faz a base. Então, é basicamente isso que eu conto. A mesma coisa assim. Poxa vida, é porque não tem estudos, porque as pessoas ainda não... Ninguém pede testosterona no doente grave. Mas se pegar, você vai ver o nível de testosterona desse paciente. Vai estar tudo lá no pé. Lá no pé. Ah, com certeza. E com certeza. Com certeza. Então, eu acho que essas mensagens que têm vindo dentro dessas revistas, do New York Times, tem várias revistas mostrando. Nova York ficou assustada, porque o obeso é o maior fator de risco dependente de morte. DI para UTI, necessidade de ventilação mecânica. E é um fator independente de qualquer coisa. Por isso que pega o jovem. O jovem é saudável, entre aspas, mas é obeso. Tá? Olha, o IMC médio foi 29. Pessoal, 29 é sobrepeso, hein? 29 não é obeso, não. Acima de 35 é que a grande maioria vai para a UTI. O acima de 29, ele fica muito doente. Normalmente necessita de hospitalização. Necessita de acompanhamento para ir para o hospital, né? Não necessariamente vai para a UTI, né? Não necessariamente. Não necessariamente. É só você fazer uma apanhada aí de pessoas que você conhece, veja aqueles que são mais obesos, mas como sofrem muito mais. Lógico, hoje, a gente já pegando esses pacientes precocemente, tentando modular ele, apesar de muita gente não acreditar, eu acredito muito, é anticoagulação precoce, determinado estágio da doença, talvez uma dosezinha baixa de corticoide no paciente muito sintomático pode ajudar. Outra coisa, Serafa, o que tu falaste na tua live, tu está falando sobre agora da medicação, eu quero que a gente reforce, deixa bem claro, a automedicação, sabe? Muita gente está com kit já montado dentro de casa. Infelizmente. E tem gente que tem comorbidade, que é obeso, que tem problema de pressão, que tem problema de coração, acha que está controlado porque toma remédio. Não é bem assim. Então, assim, as pessoas precisam serem acompanhadas por um médico, gente. Não pode achar, porque eu tenho um quiche, eu estou me sentindo doente, fiz o teste, deu positivo, vou tomar de qualquer jeito. Não é assim. E reforça isso pra gente, será? Lembre o seguinte, Tágila, 75% no mínimo passa com essa doença sem fazer absolutamente nada. É um quadro viral, só que é um quadro viral que dura mais tempo. Então, você imagina quando você começa a interferir nessa história natural. Aí vem aquele conceito. Medicamentos estão matando pessoas que o vírus não mataria e o tempo curaria. Essa frase é uma frase, lógico que não é minha, eu copiei de alguém, eu nem sei quem é o cara que fez isso, mas é uma frase muito verdadeira. É verdade. Hoje, o que assusta dentro da medicina, e se vocês observarem, as sociedades médicas estão perdendo medo e cada vez estão mais sendo enfáticas em botar. Não tem evidência, não é para fazer, não tem evidência. Particularmente a cloroquina, que está em moda, e também o corticoide, que é uma coisa que está causando um temor muito grande, porque as pessoas estão começando a usar no D0 e está causando, assim, piora da doença. Olha... Pela multiplicação, replicação do vírus, né? Exatamente. O vírus se replica nos 5 primeiros dias para valer. Quando você imunossuprime a resposta, é avassalador a resposta. Isso é uma coisa muito definida. E tem uns loucos aí, aproveitadores, que estão querendo fazer isso para se tornarem os salvadores. Existe um cara aí, que eu não vou nem citar mais o Estado, mais nada disso, para evitar problema, que ele tentou dizer que salvou o mundo com 8 casos. Aí não dá, né? Aí fica complicado. É difícil. Fica complicado. Aí a gente começa a ver que Nova York, que é o maior centro do mundo, está morrendo gente pra caramba, porque as pessoas não conseguem. França, país como França, Espanha, Alemanha, eles morrem tudo e aqui não morre ninguém. Não existe isso. Tem alguma coisa errada. Quem dera que isso acontecesse, né? Quem dera. É verdade. A UTI do nosso hospital está lotada, sabe por quê? Porque é difícil morrer lá. O suporte é bem dado, é muito bem cuidado. Agora, o UTI que está zerado é porque os doentes estão morrendo, não chegam lá. Ou se chegam, morrem logo. Não tem outra explicação. Isso. Porque até na Espanha, que está saindo, Madrid e Barcelona continuam em quarentena. As UTIs estão lotadas. Então, tem alguma coisa errada. Então, Serafa, como tu vê a questão do emocional e psicológico ligado a essa doença? Meu Deus, é o fator principal hoje. É o fator principal. As pessoas ficam... Eu já vi alguns surtos psicóticos, mas vários. E principalmente na classe médica. A classe médica é a que mais surta. Eu não sei se é por causa do conhecimento.
Eu posso dizer o seguinte, Tágila, dentro de um hospital ou mesmo fora, as pessoas estão sempre com sensação de morte iminente. O medo de morrer é algo impressionante. Então, quanto mais ignorante nós formos, menos informação, menos televisão, talvez se passe com maior tranquilidade nesse momento, não é isso? Acho melhor. Acho que esse é um dos segredos, né? É. Eu acho que por isso que o pessoal que está aí no interior, até porque eles têm uma qualidade de vida quanto à alimentação, estão de boa. Às vezes pegaram o vírus e nem sabem. Mas também eles têm uma comida melhor, né? Tem uma comida totalmente. Então faz total diferença, né? Não param quieto, não tem computador, não tem aparelhinho, anda pra caramba. Hoje, ó, só para você ter uma ideia, tá? Já tem uma pesquisa feita por um americano que mostra que 21 horas do nosso dia é sentado ou deitado. No mundo do passado, no mundo da época das cavernas, a gente andava o dia inteiro. Eram 12, 15 quilômetros por dia. Hoje a gente passa a maior parte do tempo. E isso já está acontecendo com os jovens, com as crianças. Muito, demais. Demais. Eu tenho meu filho aqui, Serafa, de 12 anos. Graças a Deus a gente tem uma alimentação super saudável. É confusão aqui dentro de casa com criança. Imagina. Mas a gente, assim, eu sou da minha família. Alguns amigos falam que eu sou muito radical. Mas é porque eu acho que quanto mais a gente estuda e vê o quanto que a alimentação influencia na vida da gente, você começa a olhar o alimento de uma outra maneira. De outra maneira. Né? Então, assim, hoje eu me alimento, eu não como para ter prazer em comida, sabe? Sobrevivência, né? Exatamente, essa é a minha alimentação. Se você, eu costumo dizer, desde que a gente começou a fazer a dieta cetogênica, trouxe o jejum para o Maranhão, eu amadureci muito. Além de estudar, que a gente, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? Mas a gente quer. Sim. Eu acredito hoje que o equilíbrio é a chave do sucesso. Não, eu nunca mais comer bolo na vida. Não, você vai comer seu bolo, vai comer seu doce. O problema é que isso não pode ser uma regra na sua vida. Regra. Exatamente. É o que eu faço. Na realidade, eu tenho uma alimentação constante, extremamente saudável. Uma vez ou outra, quando a gente está com muita ansiedade, às vezes está com vontade de comer, vai comer. Aquilo não vai te inflamar, te fazer mal, porque tua base, né? O teu terreno biológico já está saudável. Mas engraçado, Serafa, que nesse modelo que a gente tem de alimentação saudável, quando a gente come uma alimentação dessa que é diferente, que não faz parte do nosso dia a dia, por exemplo, eu passo mal. Então, eu já não quero mais aquela comida, porque eu passo mal. Concordo. Entendeu? Então, assim... E você começa, porque meu paladar, desde quando eu comecei o trabalho contigo, o meu paladar mudou totalmente. Hoje, o meu doce, eu adoro um doce de fruta. Mas eu não gosto mais de um doce artificial. Entendi. Eu aprendi a tomar o café contigo sem açúcar, sem adoçante. Então, eu aprendi a gostar do café. Do café. Né? Então, tudo isso faz diferença. Eu acho que é importante a gente falar aqui, Tágila, o seguinte. A gente precisa... Olha, hoje, a gente saiu da academia, as pessoas estão tendo muita dificuldade de fazer atividade. Pessoal, pegue o personal de vocês, bota online, bota ele para exercitar vocês. Claro. Quem mora no prédio pode subir escada, pode descer, entendeu? Ele pode fazer exercícios que vocês se adaptem dentro de casa. Agora, a presença deles, para que vocês sejam sempre estimulados a fazer atividade física, é fundamental. Faz toda a diferença. Tágila, vamos botar uma UTI de 100 leitos, eu posso te garantir que 98 não fazem nada. Talvez 2 mesmo? É impressionante o índice de obesidade, diabetes e sedentarismo. Agora, difícil você pegar um triatleta. Bota aí no papel qual é o triatleta que ficou doente. Vamos pesquisar. Não, exercício demais mata. Mata quem? Mata ninguém. Exercício demais faz bem. Portanto, que você respeite seus limites. É óbvio, né? Claro. Você respeita seus limites. Atividade física faz muito bem. E essa hora é uma hora que a gente não pode se acomodar. E outra coisa, quanto mais se acomoda, mais a ansiedade fica, né? Piora a cabeça da gente. Então tem que fazer atividade física. Vários profissionais incentivando. Aqui vai meu parabéns pro meu grande coach, o Pará, que ele conseguiu fazer um esquema fantástico que as pessoas... Ele dá exercício para todo mundo. E como ele é triatleta, bota as pessoas para treinar a bike indoor, bota as pessoas para fazer exercícios de mobilidade. É fantástico. E todos são assim. Eu conheço o pessoal lá da estação que estão fazendo tudo, da Estação Saúde. O pessoal da Personal Group estão fazendo também, e várias academias. Eu estou falando delas que me vem à cabeça. Mas Claro. Então, a gente precisa incentivar a atividade física. O idoso não... imagina, Tati, vamos mudar esse nome, né, que eu já estou com 50 anos. A pessoa de mais idade
que anda todo dia na praia e agora não pode andar. Pelo amor de Deus, não pode. Tem que dar um jeito, tem que fazer atividade. Então, Tem isso que é fazer muito... atividade. Tem um casal de velhinhos da nossa família, né? Que é avô dos amigos, e estavam reclamando, porque eles saíam todos os dias para caminhar. Então a gente está tentando fazer atividade dentro de casa, né? Mesmo que seja levanta do sofá, vai para a cozinha, sabe? Tá com a fisioterapeuta acompanhando, porque não pode ficar parado, porque o músculo começa a atrofiar, né? Então tudo isso piora, e piora na cabeça deles. E eu acho que, por exemplo, essas pessoas que andam muito cedo, como eu sou uma pessoa que sempre acordei muito cedo para pedalar ou para correr, tem aquele pessoal que... Esses pessoas, a única coisa que eu acho que eles deveriam evitar é ficar juntos. Mas separado, agora que não tem mais lockdown, tem que voltar a andar, né? Tem que voltar a fazer... Eu também concordo, eu concordo Eu acho mesmo. que estamos no ar ambiente, isso não vai fazer mal nenhum, entendeu? Não vai Claro, fazer também mal nenhum. acho. Tem que Seguindo voltar... os respeitos do distanciamento, né? Meu amigo Márcio Pontes está citando o Pangas. O Pangas tem que voltar logo, rapaz, pelo amor de Deus. Não dá para ficar parado muito tempo, não. E é importante para a gente, né? Ficar sem fazer atividade. Então, eu enfatizo muito na atividade, Tasla, porque se você observar, você vê muitos atletas sobrepeso, até obesos, mas não ficam doentes. Porque a atividade física pode não emagrecer, mas deixa você saudável. Isso para mim, eu não tenho dúvida quanto a isso. E é mais Na verdade, a atividade física coloca teu organismo para funcionar, né? Para trabalhar, né? Exatamente. Libera mediadores de inflamação, de hormonais, né? Então faz toda a diferença. Mesmo a pessoa sendo obesa. Mesmo sendo obesa, né? E vamos lá. Eu acho que do ponto de vista de imunidade, a gente pode melhorar agora no meio desse sufoco. Cuidados básicos, né? Com aquilo que a gente falou. Óbvio que o isolamento é importante, mas vai ter uma hora que a gente vai ter que sair, não vai ter como escapar disso. E eu acho que é o básico, né? Porque acho que aqui não cabe muito falar de tratamento, né? Que isso aí. Eu vi uma pergunta ali de falar da gestante. A gestante, ela é protegida. Ó, o asmático, alguém me perguntou sobre o asmático, não se sabe por quê. Ele é um paciente protegido nessa doença. Ele não tem doença grave. A doença dele geralmente é leve, se ele tiver. O DPOC menos, mas também tem doença mais leve. A gestante, eu acho que ela por algum motivo, ela tem um fator de proteção. Então, eu já tive algumas gestantes internadas já com a gente. Mas gestante grave, que necessitasse de UTI com ventilação mecânica, eu não lembro. Tá? Mas já tivemos... Estão perguntando aqui que uma vez que teve a doença, ficou curado, se torna imune? Uma vez você tendo a doença, até quem prova o contrário se torna imune. Sai um artigo então, agora, a gente não tem estudos ainda para comprovar se essa doença você pode pegar 2 vezes. O que se sabe do coronavírus é o seguinte: o vírus, ele até a 8ª semana após a doença, ele alcança pico de anticorpos, que eles chamam de anticorpos naturais, não é só IgG, e isso vai reduzindo. Então, conforme o MERS, o SARS, que tem imunidade transitória, eles também acham que tem imunidade transitória. Agora não se sabe quanto tempo. E não se sabe quanto tempo e se não tiver, como que vai ser a doença, né? Não temos nenhum caso registrado no mundo até hoje de reinfecção. Deixa eu ver aqui, tem uma caixinha de perguntas, Serafa. Deixa eu ver aqui. Criança é protegida por Deus. As pessoas dizem que criança ela tem uma resposta inflamatória menor. Agora, até um amigo meu perguntou aí, e as crianças obesas? Elas, hoje, 40% das diabetes no jovem, até 12 anos, ou vamos botar até 18 anos, é diabetes tipo 2. Então, ele já tem disfunção endotelial. E pior, o tipo 1, em 10 é inflamado, gente. O gordo é inflamado, tem que deixar claro, sabe? Serafa, quando for falar nas tuas lives, tu tem que deixar claro. Gente, diabetes tipo 2 é o gordo. Ele não nasceu com a doença. Ele comeu tanta porcaria que ele virou diabético. Então não adianta ele tomar remédio, que ele não vai estar curado. Ele vai continuar diabético. Entendeu? Então ele tem que mudar a alimentação, parar de comer porcaria. Porque as pessoas acham que tá tomando remédio, Serafa, tá curado, cara. É impressionante, não é assim, tá? É pior. É porque isso é que batem pra gente. Chama lavagem cerebral, né? O exemplo clássico é para tratar o Covid. Até porque isso dá dinheiro, né, amigo? Exatamente. Olha, Tágila, tratamento do Covid a gente só tem uma certeza. Nada é comprovado. E provavelmente nada funciona direito. E o bom suporte é que salva as vidas. Isso já está mais do que certo. Então,
olha a quantidade de coisas que se faz, que se toma, olha quanto se gastaram dinheiro em cloroquina, azitromicina, quando foi para a farmácia de manipulação, que o preço ficou 4, 5 vezes maior. Loucura! Eu acho que a enoxaparina também já deve ter aumentado o preço. Então, com coisas que realmente a enoxaparina é um caso à parte, na minha opinião. Tem muita gente que me critica por isso. Eu respeito, até porque... E assim, na realidade, se tiver com microtrombose, tem que tomar, né? Vai fazer o quê? É um consenso que, cada vez mais consenso, mas que se bate muito nessa tecla. Mas não importa, é uma das coisas que menos se questiona hoje. Mas o resto, poxa vida, o resto Então a gente acaba sendo estimulado a tomar muita coisa. E a gente não sabe quando Eu acho que o que a gente deixa de recado aqui nessa live é que a nossa imunidade inata, que ela vem tá totalmente no nosso intestino, que está totalmente ligado com a nossa alimentação, é que vai realmente fazer a diferença da doença, né, na vida da pessoa. Porque a gente sabe que todo mundo vai pegar, é algo que a gente não tem como controlar. Não adianta a gente estar passando 3 meses, 4 meses isolado, a vida da gente tem que voltar ao normal, não é isso? E eu acho que o recado que eu entendi, que tu passaste, que é o que eu vejo também na minha vida, é que chama a alimentação, né? E atividade física. Eu sou um cardiologista de 26 anos, 27 anos formado agora, que eu sempre fui o cardiologista dos trials, das evidências científicas, de ler tudo, de remédio, estatina. Hoje eu não tenho dúvida que nós resolvemos 90% dos problemas mudando a alimentação e com a atividade física. Eu não tenho dúvida. Lógico, quando eu falo isso, eu estou falando a pessoa que consegue fazer yoga e se desligar do estresse, essa pessoa está curada de tudo. É a melhor coisa do mundo. O problema é conseguir fazer isso. Mas tem gente que consegue. Essa pessoa não tem. Essa pessoa é uma abençoada por Deus. Ela realmente vai reverter muito problema. Porque o cortisol, quando a gente fala em controlar a insulina, é óbvio que o cortisol tem todo o papel aí. O problema influencia totalmente. E quem consegue manter o cortisol baixo num momento como esse? É quem faz yoga. É aquele cara, o exemplo que eu dou muito é aquele cara lá da Tailândia que controlou aquelas crianças 13 dias numa caverna. Aquele cara é fantástico. Ele, com o estilo dele religioso, ele conseguiu controlar todo mundo. E foi o que manteve as pessoas vivas. E todas de jejum, né? Vamos puxar essa gente. É isso mesmo. Todas de jejum. Ninguém morreu de fome lá. Muito menos morreu. Todas nadaram, inclusive, para poder sair de lá da caverna. Então ainda tinha glicogênio, ainda tinha energia, né? Exatamente. A gordura corporal, né? Perguntaram ali sobre o jejum. Eu acho que o jejum, nessa fase, é muito importante. Meus pacientes graves ficam em jejum de 24 horas. Se eu puder deixar 48 horas, eu deixo. Eu tenho dificuldade de fazer isso no hospital. Tenho, sim, porque a gente tem muito preconceito. Mas essas coisas vão mudando aos pouquinhos, até porque hoje, no doente crítico, já se sabe que deixar em jejum de 48 horas, no mínimo, melhora a autofagia celular. Isso já está provado, já está todo mundo fazendo. Mas eu acho que hoje, por exemplo, eu vou começar a fazer a minha dieta, eu vou fazer jejum de 24 horas. Não é assim. Não. Começa devagar. Progressivo. A minha esposa é um exemplo. A minha esposa consegue fazer jejum de 24 horas numa época dessa. Para mim, ela é louca, né? Mas ela consegue fazer 16, 18 horas todo dia. Mas ela já faz isso há muitos anos. Então não há problema. Agora, o que eu faria para umas pessoas agora? O Doroteu. O Doroteu come uma vez por dia. E ficou doente. E saiu muito bem. Então, diabético, cardiopata, reverteu isso tudo com a dieta. Com a atividade física. Isso é muito importante. Eu diria o seguinte, jejum mínimo de 12 horas. O corpo tem que estar metade do seu dia de 24 horas com repouso intestinal. O melhor tratamento dos órgãos é o repouso. O animal, quando fica doente, ele não fica lá quietinho, ele não para de comer. Isso a natureza é fantástica, né? Fantástico. Por isso que Deus fez perfeito, né, Serafa? Deus fez tudo perfeito, né? Tudo perfeito. Nós é que mudamos. Como diria aí algumas pessoas, né? Os únicos animais que são gordos são os que nós domesticamos, né? Cachorro, gato, papai. Não é? Porque come o tempo todo. E nós que comemos o tempo todo. A gente come por prazer, né? Não come por necessidade. Por necessidade. E eu acho que a gente está pagando, isso é um dos preços que nós estamos pagando hoje nessa doença. A doença, ela vai mostrar muita coisa pra gente. E eu acho que ela está mostrando isso. Vamos mudar o nosso estilo de vida. Acho que quem não virar essa chave para essa doença vai ficar complicado. Até porque, na realidade, tem muita gente morrendo. E a gente está vendo... as pessoas que estão morrendo são pessoas do perfil que a gente acabou de conversar, né? Então, se não servir de exemplo isso pra gente poder mudar o estilo de vida, do que está adiantando, gente?
E essa né? doença veio para mudar isso. Eu tenho certeza que os Estados Unidos não vai ser mais o mesmo depois dessa doença, porque ficou uma coisa muito clara lá, muito batido, e só se fala nisso. Só se fala nisso. A mesma coisa na Inglaterra, que também eles estão mudando a consciência. Ó, só para vocês terem uma noção, foi feita uma pesquisa, a terceira causa de mortes no Reino Unido é medicamento. Terceira causa de morte. Só perde para câncer e doença cardiovascular e câncer. E a diabetes está envolvida nesse meio. Sim. Então, isso vai mudar. Essa doença veio para isso. Óbvio que essa doença é diferente de tudo. Ela está dando um banho na gente, um banho na medicina. E está fazendo surgir os aproveitadores, que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu acho que devagarinho a gente vai aprender a conviver. Vai sim. Serafa, nessas lives que eu tenho feito, eu sempre, quando a gente já vai finalizar, e assim, eu sempre peço para o meu convidado deixar assim, uma mensagem, porque a gente está nesse momento bem difícil, né? Tu tá bem na linha de frente, e eu queria que tu deixasse para a gente uma mensagem, o que tu pode deixar aí de uma esperança positiva, de uma palavra positiva para a gente. Basicamente é o que eu sempre falo para as pessoas. As pessoas, às vezes, elas pensam que eu sou simplista demais. Mas olha só, essa doença, em 75% ou mais das vezes, ela é oligosintomática ou assintomática. Então, apesar de qualquer coisa que você vai fazer, ela vai seguir o curso natural dela e o curso final dela é resolução. Pessoal, eu tenho uma fase de replicação, eu não necessariamente entro numa fase de hiperinflamação e numa fase vascular de disfunção orgânica múltipla. Não. Eu estou falando 75%, eu estou sendo pessimista, porque 85% você tem a fase de replicação, você não entra nessa fase, ou no máximo entra numa fase leve, que é aquela pneumonia viral que a gente encontra em quase todo mundo, e resolve. O problema é que hoje o medo é tão grande, fazendo com que pessoas mudem o curso natural dessa doença. É esse que é o meu medo. Então, a mensagem que eu faço é uma mensagem de otimismo. Dentro desse momento que nós estamos passando, a gente tem que ter calma, sabendo que a terapia de suporte é mais importante. Se puder mudar esses hábitos alimentares nesse momento, óbvio que vai ajudar bastante. Uma vez tendo a doença, mesmo se você entrar nos 15% que vai necessitar de hospitalização, lembre-se que desses 15%, eu vou te dizer assim, vamos botar 15%, vamos tirar 50% vai para a UTI, e desses 50%, 10% vai para a ventilação mecânica, e desses, aqueles que são necessários de ventilação de prona, sim, esses vão ter mortalidade alta. Então, a gente está falando de uma desse tamanho. Paciente com doença leve, com pneumonia leve, doença leve, a mortalidade é zero. Qualquer pessoa que falar que é acima disso é porque está ruim. Pessoa com doença grave, mas é um grave que não está na ventilação mecânica, ou seja, a maioria esmagadora vão sair. E a minoria que tiver, vai. O problema é que, Otávio, essa doença, ela mata a gente porque é todo mundo ao mesmo tempo, né? E outra coisa, mexe muito no psicológico da pessoa, a pessoa se desespera logo. então, Porque como a gente escuta só morte, a gente não escuta isso que tu está falando, que vai sair, que faz parte do percurso da doença, que é um processo viral, que precisa passar por isso, que tem que ter calma. Não, as pessoas se desesperam, porque a gente só escuta que tá morrendo, vai morrer, vai morrer, a cada um óbito deve ter 100 altas. Mas só se fala desse um óbito. Entendeu? Exatamente. Lógico que essa doença marcou, porque ela está pegando pessoas queridas, que são os idosos. Claro! E isso marcou. Mas eu posso dizer que se a gente for pegar aí câncer, doença cardiovascular, realmente mata muito mais do que ela. Só não mata ao mesmo tempo, né? Que é o que acontece. Eu acho que na realidade ela pegou porque foi desprogramado. Não é uma doença que, você está doente, vamos começar um tratamento, tem uma expectativa. Não. É algo que é incontrolável, pega muita gente e todo mundo está muito assustado. Mas, assim, como você está falando, tem um índice de mortalidade que está diminuindo cada vez mais, né? Só para responder rápido, jejum não diminui metabolismo, não. Aumenta até 20%. Aumenta o metabolismo, pode tomar café sem açúcar, chá sem açúcar, água sem açúcar, água normal, claro. Água de coco quebra o jejum. O jejum, ele acelera o metabolismo porque ele ativa o mecanismo da caça. E lembre o seguinte, se você tem um sofá super macio e se você tem lenha, você não vai queimar o sofá, você vai queimar a lenha. A lenha é gordura, o sofá é o músculo, então você não perde músculo. Se você ativa, se você precisa caçar, você estimula a adrenalina, noradrenalina, então você fica muito mais ativo. Muito mais. Outra mensagem, eu acho que realmente quem tem fator de risco, alguns idosos, doentes, os obesos, eles realmente têm que se cuidar ainda. Os hospitais ainda estão lotados.
Tá? Houve uma calmia aqui em São Luís, né? Deu uma acalmada, mas com 100% de ocupação. Não tem gente jogando pelo ladrão. Tá? E a gente acha, né? Isso aí é só uma suposição, que é só aquela fase de platô para voltar a subir de novo. Então, isso. Eu acho que essas pessoas de risco, elas têm que tentar manter sua atividade física, se possível mudar sua alimentação, porque isso já vai fazer diferença. Diminuir o o álcool. diabético ter consciência que glicemia normal é abaixo de 140, é 110, é 90. Então, e não é só a glicemia do jejum, é o pós-prandial, então ele tem que mudar a alimentação dele. Lógico, com uma orientação, que se ele toma remédio, ele pode fazer hipoglicemia, dependendo do que ele tomar. Mas Claro. isso vai fazer diferença agudamente. E tem que se cuidar ainda, tem que se cuidar. Porque deixa os jovens que não são doentes irem pegando, adquirindo imunidade, a ciência está evoluindo, daqui a pouquinho vai aparecer alguma coisa, aí vai todo mundo conseguir passar por essa. Isso mesmo. Serafa, muito obrigada. Nada. Eu sou Gente, extremamente, como eu desde o começo eu falei, extremamente grata por todos os cuidados e ensinamentos que tu tiveste comigo, com minha família. Isso realmente mudou a minha vida. As pessoas não entendem. Ah, por que tu faz tudo isso? Eu não faço para ficar bonita nem para ficar magra, eu faço para ter saúde. Esse é o meu objetivo. Eu falei que eu quero chegar aos 50, 60, 70, sei lá, mas com qualidade de vida. Eu não vou envelhecer tendo doença. Esse é meu objetivo. Então eu escolhi. É uma escolha. Abro mão de muitos prazeres pela boca para poder ter qualidade de vida. Olho muitas comidas que eu sei que é gostosa, não vou comer porque eu escolhi esse estilo de vida. Então é uma escolha que eu fiz na minha vida e assim. E você foi quem abriu meus olhos, né? A janela da minha vida foi tu quem abriu. Eu sou extremamente grata. E grata isso mudou mesmo. minha vida também, Otávila. Eu era diabético, eu era hipertenso, eu tinha 1000 triglicerídeos, eu tinha 18 por dor de pressão, já caí na quadra tonto. Graças a Deus, hoje eu não tomo mais nada. Aliás, posso tomar um veneninho ou outro meu, mas é coisa minha, que eu também não passo para ninguém. É meu. As coisas que eu tomo, eu sei que eu estou fazendo para mim. Mas é para mim deixar bem. E não é nada demais. A gente se conhece, né? Exatamente. A gente se conhece. A rotina é uma rotina saudável. Exatamente. Então, assim, muito obrigada. Gente, Serafa, depois, se tu puder, tu tá à disposição. Opa, voltou. Tô à disposição. Pronto, então depois eu vou marcar aqui para as pessoas que quiserem, que estiver precisando, quiser de acompanhamento médico. Quem tem me acompanhado, quem a gente sempre tira as dúvidas, doutor Serafim. Então, assim, meu amigo, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Continue sendo essa pessoa estudiosa que sempre busca o melhor caminho para você e para os seus pacientes. Nota 10, show de bola. E eu fico muito feliz aqui no nosso estado, em São Luís do Maranhão, ter um profissional assim da tua capacidade. Porque muito a gente sabe que, eu sei que no começo não foi fácil quebrar vários paradigmas, né? Até hoje, várias crendices, mas hoje a gente está vencendo. Parabéns aí para ti. Graças a Deus. Obrigado, Tati. Beijo grande, fica com Deus. Beijo, boa noite. Top. Tchau.